devendo nada para ninguém. Tudo que nós fizermos, vai ter uma recompensa. Deus vai nos guardar, nos livrar de todas as situações. Então, esse 1.000 quilômetros representa uma caminhada nossa de 4.500 metros, é mais ainda daquilo que a gente Paulista, andando na mesma altura da água. Depois com o joelho, depois depois colombo. Quer dizer, então isso representa o tempo da jornada em que tem um trabalho para fazer alguma coisa para o Senhor. E a pessoa não for andar, vai ficar com a água no tornozelo, não. Na canela mesmo, mas então quer dizer, ele tem que se mexer. O tempo está passando muito rápido. Esses dias festejamos o Ginaldão, já estamos dando a partir de amanhã, nessa sábado, em maio, que vai ser Santa Ceia já. Para poder já se esforçar. Bíblia diz: esforça-te dentro de um ano, eu estarei contigo, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Vamos colocar a pé para você ver. Eu já disse, mas não tinha nada. Estava bem para cá para mim. Mas tem toda a liberdade do Senhor para transmitir a santa e bendita palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Já no segundo domingo, tão abençoado, né? Começou com aquela palavra que o presidente pode ir, e o culto foi tudo direcionado para aquilo. Vocês viram domingo? Foi tudo direcionado para aquilo, irmão. Quer dizer, o Espírito Santo confirmando a palavra. Diante. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Um prazer estar aqui com vocês. Desde 2008, 2009, que eu não congrego no Madureira, na Assembleia de Deus Madureira. Já congreguei no Madureira. Sim. Lá em Ribeira, estado de São Paulo. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Quero justificar aqui que meu esposo não pôde estar hoje, porque ele está cooperando ali em uma das nossas congregações, na Vila São Pedro, em Quatro Barras, por isso que ele não esteve aqui, não está aqui, né? E quero dizer que o Espírito Santo ele é perfeito. E todos os hinos entoados, todas as palavras lidas, ela vem direcionando exatamente para que o Senhor tem colocado no meu coração desde o dia que eu recebi esse convite, há quase um mês atrás, né, pastor? Então eu quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia em Isaías 29, versículo 13. Eu vou ler o versículo, depois os irmãos podem tomar assento. Ele vai dizer assim: porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Somente esse versículo, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. E eu perguntei para o Senhor assim: Senhor, nunca estive nesse local, não conheço este povo, esses irmãos, e o que o Senhor quer que eu traga para a igreja? O que o Senhor precisa que eu ministre? E o Senhor me deu um sonho. E eu sonhava pregando nessa igreja sobre a oração. E é sobre isso que eu quero trazer hoje. Eu até coloquei um tema aqui, nessa pregação, que ela vai se chamar o resgate do altar. E hoje eu quero fazer uma pergunta. Nós estamos em poucos, mas os poucos que estão aqui é aqueles que o Senhor precisa que estejam aqui. Então não vamos pensar naquele que não veio, naquele que não pôde, mas aquele que está aqui é o que o Senhor quer falar mais de perto.
Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui acreditam que o Senhor faz milagre? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu também acredito. E eu quero te dar uma resposta mais única com uma pergunta. Por que você age nas suas próprias forças quando o problema vem? Se você acredita que Ele faz milagre. Então, esse versículo, esse Isaías, ele está falando para Jerusalém. Na época que o Senhor não estava repreendendo aqui que não fosse para o culto, que não estivesse lá, que não fizesse. Mas ele estava falando, Isaías estava falando de um povo que estava lá, que falava, que orava, que estava fazendo todo o serviço da igreja, porém estava sem intimidade. E é isso que eu quero trazer aqui para os irmãos. Essa intimidade que o Senhor quer na oração. Hoje eu fui pesquisar o que é o significado da oração no aramaico, que era a língua falada de Jesus. E lá no aramaico, a oração ela quer dizer zlot, ele vai se pronunciar assim. E eu nunca tinha pesquisado a oração no aramaico. E eu fiquei pensativa no significado. Ó, irmãos, ela quer dizer assim: armar uma cilada. A oração no aramaico quer dizer armar uma cilada. Depois vocês pesquisam. Orar é como armar uma cilada para Deus, criando um ambiente onde a presença dele não tenha outra escolha a não ser se manifestar e cair. É preparar o terreno. Não quer dizer que nós vamos prender a Deus, mas quer dizer que aquela armadilha é tão bem feita que o Senhor vai olhar e Ele não vai ter como não ir lá ver. Oh, glória. Isso é a oração. Essa é a oração que o Senhor nos pede, que o Senhor quer nesses últimos tempos. Não é só lábios, como diz aqui em Isaías, não é só falar com a boca, dizer que honra, mas o coração está onde? Eu estou aqui, mas eu estou pensando aonde? Desde a hora que eu adentrei aqui para adorar quem? Será que eu adorei já a Deus aqui, desde a hora que eu entrei? Será que eu entendi que essas 4 paredes aqui vai representar a casa do Senhor? Porque quando a gente vem aqui, a gente tem que vir para prestar um culto ao Senhor. Não é só para cuidar da porta, não é só para se sentar aqui, não é só para verificar o som, verificar o microfone, ver se o banheiro está limpo. Não é só isso. Mais na frente vocês vão entender essa parte. E a oração, ela também significa inclinar, sintonizar, que refere-se ao ato de inclinar o corpo para ouvir, sintonizar a frequência da vontade divina como uma antena. Então a oração, ela não é pedir, ela é sincronizar com o Senhor. Eu vou sintonizar, digamos, o meu rádio na frequência de Deus e aí eu vou saber qual é a vontade que está passando naquela frequência. Então a oração é isso. E o Senhor tem colocado no meu coração sobre a oração desde 2022. É a primeira vez que eu vou fazer uma ministração sobre a oração. Mas desde 2022, quando o Senhor me deu um presente, eu estava num culto na igreja de Avivamento Bíblico em 4 Barras, e foi uma irmã ministrar lá, e Deus usava essa irmã de uma forma extraordinária, que até hoje eu nunca mais vi ninguém Deus usando assim. O esposo dela ministrava e ela desenhava, e Deus mandava ela entregar os desenhos. E eu tenho o meu desenho. E daí eu lembro que quando ela chegou para mim, ela falou assim: você achou que eu esqueci de você? Deus não tinha esquecido de mim. E o meu desenho era: a oração é a chave que te fará florescer. 2022. Eu ganhei esse presente do Senhor. Só que eu não entendi muito bem. A oração é a chave que me fará florescer e que te fará florescer em nome de Jesus. Mas não é uma oração qualquer. E de 2022 para cá, o Senhor aperta o cerco de tudo quanto é jeito. Mas Ele ensina a essência que Ele precisa que você aprenda.
E há alguns meses o Senhor me falou fortemente sobre a oração. Há alguns meses o Senhor vem pedindo uma entrega maior na oração, que eu venho entendendo um pouquinho a cada dia. E não só entendendo, como apanhando para entender. Porque tudo que a gente aprende com o Senhor, a gente não aprende só na alegria, a gente aprende na luta e na dor. E foi assim que eu estou entendendo que é a oração. Essa entrega que o Senhor precisa. Então, muitas vezes a nossa vida espiritual ela fica estagnada. O nosso altar de oração ele se torna mais ali uma petição, orações decoradas. E a gente acaba entrando no automático no dia a dia, assim como na nossa casa, assim como aquela rotina de quem trabalha fora, acorda cedo, vai trabalhar, volta, você tem filho para pegar na escola, pega o filho, faz janta, e isso acaba com a gente. É a rotina. O Senhor fala que o corpo está presente, mas a boca e o coração só está falando dali para fora. Não tem essência naquilo que nós falamos do Senhor. O Espírito está afundado nas preocupações. Por isso que eu perguntei: você crê que o Senhor é um Deus de milagres? Glórias a Deus. Porque se a gente cresce, a gente não andava desesperado. Se a gente cresce que o Senhor é o Deus que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, fedendo, a gente não andava desesperado. Porque essa rotina, ela acaba com a nossa vida espiritual, ela acaba com o nosso primeiro amor. Eu aceitei o Senhor em 2006. E conforme foi se moldando os anos, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo mais experiências de vida, muda o nosso amor, muda. Para quem é casado há muito tempo, não muda. Não é aquela primeira paixão de antes. As coisas vão mudando com o tempo. Só que é essa essência que o Senhor tem dito para que nós resgatemos. A gente conhece as frases, as petições diárias. Quantos dias, mas quantos dias na semana você está pedindo por algo? Senhor, aquele momento. Senhor, todo dia, a mesma coisa. Não é que o Senhor não ouviu, porque Ele ouve todas as coisas, Ele sabe, Ele já viu tudo. Mas, cadê a essência do coração? Está decorada aquela oração. Aquele problema, de repente, está há anos ali, e eu estou há anos orando por ele, mas o Senhor não quer só essa oração, Ele quer uma essência, uma sincronização. Ele quer que eu arme uma armadilha tão bonita que eu prepare os gravetos diferentes. Eu não sei como que é a tua oração, mas talvez esteja na hora de nós pegarmos os gravetos para essa armadilha e trocar. Eu não sei, já viram uma arapuca do passarinho? Quem conhece aqui? Eu sou do interior, então eu já fiz muito arapuca com o passarinho. E a gente chamava a arapuca, colocava um graveto lá, e quando o passarinho entrava, ele me puxava. Talvez essa já tenha uma passada. Talvez nós precisamos mudar o modo de nós se prostrar perante ao Senhor. Então, para que isso não acabe afrouxando a nossa fé. E aqui diz mais, uma rotina venenosa. O perigo de transformar o amor somente em protocolo. E eu coloquei uma frase aqui que me impactou bastante quando eu li. E eu quero dizer ela para vocês, que vai dizer assim, Senhor, eu me acostumei contigo e esqueci de te amar. É forte, né? Mas é isso que está acontecendo. Nós se acostumamos a dizer que servimos a Deus. Nós se acostumamos a dizer que nós somos filhas de Deus. Nós se acostumamos a dizer que o Espírito Santo está conosco. Mas nós não amamos como antes. E eu fiquei bem impactada com tudo isso que o Senhor trouxe, porque na verdade eu achei que fosse muito forte para mim trazer aqui hoje, Deus. Porque é a primeira vez que eu estou aqui. Mas desde todos os versículos lidos no início, eu vi como o Senhor preparou todas as coisas. E eu ainda relutei muito. Eu ainda falei para o Senhor assim, Senhor, se o Senhor quiser mudar, eu mudo todo o que eu anotei, eu mudo todo o esboço de novo.
Mas se o Senhor quiser mudar, pode mudar. Em nada. Nada, porque assim, o Senhor, Ele precisa de verdadeiros adoradores. Quando a palavra do Senhor vai falar que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, Ele está procurando aqueles que estão lá, fervorosamente armando uma cilada, armando uma armadilha. Para que essa armadilha? Para capturar a presença do Senhor. Orar sozinho é orar por orações decoradas. Isso aí a gente faz na frente de qualquer um, a gente faz orações bonitas, decoradas. Mas cadê a nossa essência? Para a gente continuar. No início, nós buscávamos por sede. Agora a gente busca porque é domingo, porque é protocolo para o pastor não ficar bravo. Que a gente não veio do culto, né? De repente alguém tem algum cargo na igreja, então eu vim porque se eu não for, o pastor vai ficar bravo, a irmã vai precisar de mim hoje. É por isso? Não, essa não pode ser a nossa essência de vir aqui na casa do Senhor. Então a gente precisa admitir que a gente se acostumou a dizer que é filha de Deus, mas nós não temos se comportado como filhas que amam o Pai. Antes, quando eu comecei em 2006, a minha maneira de orar era diferente, porque eu ainda não era curada da rejeição. Todo mundo tem uma ferida, todo mundo tem um calo no sapato, no pé aí que vai apertar. Mas quando o Senhor me curou da rejeição, porque eu fui criada com minha bisavó, quando o Senhor trouxe essa cura para mim, eu mudei o meu modo de orar. Agora, quando eu vou me ajoelhar para falar com o Senhor, eu chego assim: oi, Pai, cheguei aqui de novo. É diferente. É diferente. Porque você pode chegar assim: oi, Senhor, estou aqui, né? Mas cadê a essência? Não, você não pode chamar de Senhor, mas a essência do Senhor está trazendo o quê? De dentro de você. Então hoje eu chego diferente. Hoje eu chego: oi, Pai, estou aqui de novo. E aí eu começo a falar: não é nada decorado, não pode ser decorado. Então aqui ele vai trazer também algo que o Senhor tem trabalhado em mim, que é um sacrifício esquecido. O senhor não poder colocar aí Marcos 1,35, por favor? Vamos ler Marcos 1,35, que vai falar assim: levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus. Cadê os sacrifícios da madrugada? Cadê? Por que a gente não levanta mais para orar de madrugada, para falar com o Pai de madrugada? Enquanto o mundo está aí desabando, os terreiros aí estão a todo vapor, fazendo seus trabalhos, suas entregas, porque é feito tudo de madrugada, porque eu também já passei por lá. Eu também já fui da Umbanda há muito tempo atrás, e eu sei como é que funciona. Então, enquanto eles estão trabalhando incansavelmente, nós, filhos de Deus, estamos dormindo. Sabe por quê que você está dormindo? Porque você quer acordar cedo para ir cumprir o horário. E esse horário não é o do Senhor. Quando o Senhor me trouxe essa parte da oração de madrugada, eu estava atendendo uma paciente e ela trouxe um problema para mim. E a gente começou a trabalhar naquilo, e a gente começou a orar, e eu propus para ela um jejum de 21 dias, mas como eu ia só falar para ela fazer e ela não fazia, eu tive que fazer junto com ela. E daí o Senhor criou um grupo, o Senhor criou orações de madrugada, o Senhor criou campanhas de jejum, e esse grupo está ativo até hoje. Hoje eu nem atendo mais essa pessoa, mas o grupo está ativo até hoje, e é ali que o Senhor tem me mantido. Às vezes eu quero desistir, às vezes eu naquela semana não estou para fazer jejum, não estou ocupada demais, digamos assim, mas veio uma irmãzinha abençoada lá: irmã, vai fazer campanha essa semana? Irmã, aquele jejum foi uma bênção dentro da minha casa, eu venci fazendo aquele jejum. E daí eu olho assim: Senhor, eu não posso parar, eu não posso parar, porque tem gente que depende dessa animação, desse convite, e é isso que o Senhor quer. Tem gente que depende de mim. Os meus contatos lá dentro desse grupo dependem para que eu abra uma campanha, para que eu abra um momento de jejum. E eu sei que você que está aqui, tem gente que depende de você
Tem gente que tem uma irmã, tem um irmão que depende do que você falar. Está buscando? Vamos buscar de madrugada. Vamos resgatar aquilo de novo, aquilo que se perdeu. E outra coisa, o jejum, né? O jejum, sem o domínio do jejum, aí a gente se torna escravo dos impulsos, escravo com a alma amênica. Porque o jejum, ele vai matar nossa carne. A gente precisa colocar a carne desse leão dentro da jaula. E a gente não vai conseguir se aconselhando com a vizinha. A gente não vai conseguir só vindo aqui pedir conselho para o pastor. Porque o pastor vai te dar um conselho. Amém? É certo, o Senhor vai ser usado. Só que a minha parte, cadê? O que eu tenho feito? Eu tenho buscado? Eu tenho orado? Eu tenho jejuado? São práticas esquecidas. Nós vivemos num tempo que o Evangelho agora é falado muito da prosperidade. Amém? Servimos o Deus que é dono do ouro da prata, criou todas as riquezas. Glória a Deus por isso. Só que a gente só vai obter isso quando a gente buscar primeiras coisas do Senhor. Não vai vir de outra maneira, Deus. Pode até ser que venha, como o irmão falou ali, da sua irmã. Só que a essência da alegria verdadeira, a prosperidade verdadeira, que não é dinheiro, que é aquela felicidade de estar vivo, estar grato pela família, pela vida, pela comida, por tudo, isso não tem. Porque é igual o irmão falou, era só uma casa, já está na terceira e não ficou satisfeito. Mas por quê? Porque a satisfação a gente só encontra em Jesus. Não existe outra maneira de encontrar satisfação. E uma outra coisa que o Senhor traz é a substituição da palavra. Como pode colocar Oséias 6:3, por favor? Redes sociais. As redes sociais estão tomando o nosso tempo. Elas estão consumindo a nossa mente, os nossos neurônios. Nós ficamos tão vidrados, de repente, em ouvir uma ministração no celular. Eu ouvi, uma irmã me mandou um versículo aqui que falou comigo. Amém. Você pode fazer isso sim, mas aqui vai dizer assim, ó. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alma é certa, e a ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu posso ouvir uma ministração, eu posso sim ouvir um louvor, eu posso usar a internet, tudo que o Senhor deixou aqui para nós, mas eu não posso substituir por leitura da palavra. Isso aqui é o nosso manual. Eu não posso pegar um celular e olhar uma palavra de autoajuda somente ali e acabou o meu dia. Não, eu tenho que me voltar para dentro da palavra do Senhor. É aqui que correm todas as correntes de água que vai saciar nossa sede de verdade. Eu não vou achar em nenhum outro lugar. Eu posso até ver o mesmo versículo lá na internet, lá dentro do Instagram, dentro do Facebook. Eu posso até receber uma mensagem com aquele versículo que falou comigo. Mas se eu não vim aqui para a essência, aquilo vai ser momentâneo. Não vai trazer uma libertação para dentro de mim de verdade. Porque eu não me alimentei da palavra verdadeira. Eu não busquei conhecer por que foi escrito, onde estava o Espírito Santo aqui. Eu não busquei nada disso. Então não adianta, não tem como substituir essas coisas. O sacrifício esquecido, que é a oração das madrugadas, o jejum esquecido, que não se faz mais, e a substituição da palavra. Nós não temos como caminhar assim, essas três coisas estão juntas. Três, trindade, é um número perfeito. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós não podemos esquecer disso. E aqui eu quero trazer uma outra parte. Me perguntei até agora que vai, irmão. O perigo do garçom espiritual. Por que eu trouxe isso? Deus não quer servos apenas que correm de um lado para o outro. Aqui eu quero ministrar para você que trabalha dentro da casa do Senhor. É um privilégio. Você foi escolhido a dedo. É um privilégio trabalhar aqui dentro da casa do Pai. Eu não sei o que você faz,
Não sei qual cargo você ocupa, mas eu vou te dizer uma coisa. Não fique correndo para lá e para cá. Sente-se à mesa. Porque senão você não aguenta. Vai chegar uma hora que você vai estar tão enfadado de correr para lá e para cá na casa do Senhor, que você não vai aguentar. Hoje a gente vê aí quantas pessoas cometendo suicídio, pessoas de dentro da igreja, pessoas filhas do Senhor, filhos do Senhor, cometendo suicídio. Sabe por quê? Porque ele está para lá e para cá e não ouve a voz do Pai. Ele não se senta à mesa, ele só serve, ele esquece de comer a comida perfeita, uma maná que vem do céu. Uma chuva para, um calor demais, como o irmão falou, para. Não está na essência de procurar. Nós não podemos ser assim, nós não podemos só vir aqui, fazer tudo o que tem que fazer aqui e se esquecer da intimidade com o Senhor. Nós não podemos ser Marta. Olha, vai dizer aqui, ó, super ocupada com as coisas de Deus, porém distraída, irritada e cansada. Marta estava servindo Jesus dentro da casa dela. Ele estava lá. Já imaginou a cena? Jesus dentro da sua casa, tomando café com você, almoçando com você, mas você não teve a oportunidade de sentar na mesa com ele para ouvir ele. Por quê? Porque você estava ocupado demais. Nós precisamos sim servir o Senhor, mas na hora de sentar à mesa, a gente precisa ser a Maria, que ela entendeu que a única coisa necessária é estar aos pés do Mestre. A intimidade é inegociável. Acaba tudo, do teu lado, tudo, cai céu e terra, tudo, mas a tua intimidade com o Senhor é inegociável. O teu tempo com o Espírito Santo dentro do teu quarto, na sala, no céu onde você ora, é inegociável. Não sei quanto tempo você ora, mas tente ficar 10 minutos em silêncio. A sua mente fica assim, ó, sem parar. E você tem que falar assim: Senhor, o Espírito Santo venha sobre a minha mente agora. E que eu tenha paz, eu não estou conseguindo focar. Eu escutei uma irmã esses dias falando assim: eu não consigo orar, eu estou cheia de problema, não consigo nem orar. Por que não consegue orar? Porque a mente não para de trabalhar, é sem parar. Só que nós temos que parar, pelo menos 10 minutos antes de você iniciar. Pare, aquiete a sua mente. Sabe aquele hino? Aquietar minha alma. Aquietar é na hora que você for para a intimidade com o Senhor, é você não pensar no boleto, não pensar na briga com o filho, não pensar na falta, de repente, que vai ter que ir no trabalho amanhã, é você esquecer essas coisas. Aquietar a alma é a coisa mais difícil que tem, porque se você não aquietar a alma, você não consegue sintonizar na rádio de Deus. Não consegue. Você ajoelha, pode até ficar mais de uma hora, mas você fica só matutando as coisas do dia de manhã. Matutando aqui que eu vou emprestar o dinheiro, matutando como que eu vou fazer tal coisa, e na verdade você não está fazendo nada, você está perdendo seu tempo. E nós precisamos cuidar disso. E eu trouxe aqui agora Salmo 2,8, por favor, pastor. Ele pede e eu te darei o gentil por herança e os fins da terra por tua possessão. Pede e eu te darei. Pede o que você tem pedido para o Senhor e como que você tem pedido. É agora que eu quero entrar nessa parte. O mundo espiritual ele é regido por leis, igualzinho às nossas leis aqui, a nossa Constituição brasileira. É a mesma coisa. Só que no mundo espiritual o negócio não muda igual muda no Brasil todo dia. E a gente precisa entender as legalidades. Então, eu quero trazer 3 coisas para que a gente possa identificar em nós. Aqui, eu fiz toda essa aplicação da palavra, da intimidade, que é onde nós precisamos voltar. Voltar a esse primeiro amor, voltar a amar a Deus, voltar a fazer as coisas como era no início. E antes de eu entrar nessa parte, eu quero dizer para você assim, que não há como um casal viver dentro de uma casa sem intimidade. Acaba em divórcio, pode ter certeza disso. Não importa. Às vezes, eu já vi casos de pessoas que viveram 30, 40, 50 anos, quando o filho casou, separou.
E você olha assim, nossa, mas como que separou depois de tanto tempo de casado? Separou porque que mantinha os filhos. E daí, quando todo mundo casou, não tinha mais como suportar, olhando para o outro, cada um para um canto. Se a gente não cuidar com Deus, é a mesma coisa. Não é sobre casamento, irmãos, é sobre intimidade com o Senhor. Então, tem vezes que passamos a vida inteira, anos aqui dentro, sem ter toque com o Senhor, sem ter intimidade, sem conhecer, sem se fazer ser conhecido, só correndo para lá e para cá com as coisas do Senhor. Não é isso que o Senhor quer. A essência dessa ministração é a intimidade. É o retorno para aquilo que, se você fazia, você não faz mais. Se você já faz, se entregue mais. Se entregue cada dia mais, porque só tem a ver sobrenatural quem se entrega direto nessa intimidade com o Senhor. Então, como que a gente vai fechar essas brechas? Né? Falei que o mundo espiritual é regido por leis. E eu quero trazer aqui que o inimigo, ele é astuto. Então, às vezes, ele vai ter uma procuração. O que é essa procuração? Um argumento contra eu, contra você. O que é esse argumento? Sabe aquela raiz de amargura que está lá no teu coração? Aquela falta de perdão, talvez, aquela mágoa. Tudo isso é procuração. Tudo que você deixa se instalar, se alojar no teu coração é uma procuração. Você mesmo assinou e falou assim: Satanás, pode me oprimir isso daqui. Foi isso que a gente fez. Então, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que olhar dentro de mim. Você vai se olhar, examinar. Está chegando a ceia, né, pastor? Examine-se como é assim mesmo. O que eu tenho que fazer? Me examinar, olhar o que eu tenho dentro da minha alma. Uma raiz, falta de perdão. Quem que eu não perdoei? Fulano, irmãozinho. Então eu tenho que pedir perdão. Porque senão essa procuração, ela vai criar raiz. E dali só vem coisa ruim. Porque o inimigo, ele tem direito quando você abre a brecha. Por isso que quem trabalha com libertação tem que andar pisando em ovos, como diz o ditado por aí. Porque você não pode abrir brecha. Você precisa cuidar com as brechas. Então aqui a gente precisa identificar o valente, que é orar com precisão. Nós não podemos também chegar de qualquer jeito para o Senhor. Não é orar por tudo, é identificar o espírito opressor. Como? Confessar a brecha e pedir a mudança do cativeiro. Irmãos, uma coisa muito séria. Aqui, de criança aqui, já não é mais criança, meu filho, né? 12 anos. Mas uma coisa muito séria. Não vai mudar nada se você não confessar e se você não pedir a mudança do cativeiro. Fala com propriedade. Está tudo aqui, dentro da palavra do Senhor. Se nós não formos humildes o suficiente para ir lá pedir perdão, para confessar, não vai mudar. Não quer dizer que nós não vamos ser salvos. Não é isso que eu estou falando, mas há uma diferença. Nós não vamos ter vida abundante. E a vida abundante com o Senhor é você estar limpo. Limpo, sem as brechas abertas, sem dar nenhuma procuração para o inimigo. E a terceira coisa é o arrependimento identificativo. Olha, eu trouxe uma passagem aqui, eu não coloquei o versículo porque eu vou falar no geral. Daniel, que pediu perdão pelo pecado dos antepassados. Vocês devem conhecer essa passagem quando Daniel se ajoelha, fala com o Senhor, e daí trava-se uma guerra com um anjo para trazer a resposta. Vocês conhecem essa passagem. Então, quando a gente precisa limpar a nossa história com o Senhor, até que a resposta vem. É chegar e falar assim: Senhor, realmente estou te servindo dessa maneira, sinto raiva, não perdoei, não fiz isso, estou assim. Exponha tudo no altar. Fala com o Senhor. Como que você está? O que você precisa fazer? Peça que o Espírito Santo te direcione. Eu sei que pedir perdão às vezes não é fácil. Se é uma raiz de falta de perdão. Se é uma raiz de uma rejeição. Se é uma raiz de uma mágoa. Não é fácil.
mas nós precisamos nos limpar para que o Senhor ele venha fechando todas essas brechas, para que o inimigo não tenha mais como agir na nossa vida. E aqui eu quero trazer aqui que a promessa, ela está no mundo espiritual, né? Mas a oração é o que vai fazer o parto aqui no mundo físico. Então, para que a gente tenha resultado em todas as orações que a gente for fazer, 3 coisas. Primeiro, a limpeza da área, que é pedir a Deus perdão pelos nossos pecados para tirar o argumento do inimigo. Se eu não confessar, não vai acontecer nessa limpeza diária e muitas áreas da nossa vida ela vai ficar travada. A tomada de território, que vai ser quando você identificar a área travada. Aqui eu coloquei um exemplo financeiro e familiar que acho que é um geral, né? Qual que é a área da minha vida que está travada? É o familiar. Mas por que está travada? Sempre tem um porquê, que o Senhor, o Espírito Santo, ele vai trazer para você por que está assim. Daí você tem que examinar. Examinar não é só você virar uma folha ou olhar por cima, é examinar, é procurar detalhes, é procurar o profundo, o porquê que aquela área está daquela maneira. É comigo, Senhor, eu tenho participação nisso? O Senhor vai mostrar, o Senhor mostra todas as coisas. Quando eu pedi para me trazer a ministração aqui, o Senhor me deu um sonho, falando. Então, assim, quando a gente pede, o Senhor mostra. Pode ser visão, pode ser Deus vai usar um profeta, Deus vai usar o pastor para falar, vai vir uma palavra que vai descer no teu coração que você vai entender. Então, Deus vai fazer aparecer qual é o poder. E o terceiro é a ação de graça. Eu sei que você ainda não recebeu ainda, mas já agradeça. Porque a gratidão, ela é uma chave. O Senhor falou para mim que a gratidão, ser grato, ela é uma chave que o Senhor entrega na nossa mão. E essa chave, ela abre muitas outras portas. Portas magníficas, portas maravilhosas. Porque quando você é grato ao Senhor, pelas coisas que você não recebeu, ou pelas pequenas coisas que você já recebeu, mas não dava tanto valor, essa gratidão, ela vai abrir uma abundância tão grande na sua vida, tão grande, que você não vai acreditar. Como ser grato, descer ali no joelho só para agradecer, faz a diferença na vida do crente, com certeza. E eu fico muito feliz de trazer isso para os irmãos, porque, como eu falei, o Senhor começou a falar comigo em 2022. Todas as vezes que eu saí ministrar, eu não falei sobre oração. Eu já preguei para uma pessoa um dia. Eu fui convidado para o culto da tarde. Já preguei para uma pessoa. E aquela pregação tinha endereço certo. Então a oração aqui hoje é a nossa prioridade. Nós precisamos sair daqui alinhados, sintonizados com o Senhor. Não é mais só pedir. É realmente ser íntimo do Pai. É realmente ser conhecido. É quando eu dobrar o meu joelho, quando eu sincronizar meu rádio com o rádio do Senhor, Ele vai olhar e vai falar assim: ô Lucas, acabou de armário, eu vou descer lá hoje. É a resposta? O Espírito Santo vai te ensinar a orar. Se você não sabe, se você está estagnado com orações repetidas, eu sugiro ler, orar a palavra. Salmo 119, se você for ver, é um salmo enorme, gigantesco, mas ele é um salmo extraordinário. Parece que é a gente falando com o Senhor, parece que é a gente pedindo sabedoria, pedindo entendimento. Olha os salmos, não tenha vergonha, porque assim, quando o Senhor foi falar, quando foi Satanás foi tentar Jesus lá nos 40 dias, ele citou a palavra. Todas as vezes foi a palavra que foi citada. Então nós temos o exemplo. Nós precisamos citar a palavra. Quando eu começo a citar a palavra, o Espírito Santo começa a nos ensinar a orar. E é nessa dependência que nós precisamos voltar. A voltar a depender do Espírito Santo, dos seus gemidos inexprimíveis para nos ensinar. Porque senão nós só nós decoramos o texto, nós decoramos o problema e o Espírito Santo não consegue nem ir com gemidos inexprimíveis
pé, para que a gente possa finalizar esse dia, essa noite, né, essa entrega para o Senhor. Falei para o Senhor, Senhor, eu não estou saindo daqui como a indignada, mas estou saindo daqui da minha casa como um teu instrumento, que hoje os meus 5 sentidos são teus, que o Senhor possa usar as minhas mãos, os meus olfatos, o meu ouvido, o meu paladar e o meu tato lá. É do Senhor. Nós precisamos nos entregar nessa profundidade do Senhor. Então, que hoje a gente possa sair daqui, não que você não saiba orar, eu sei que todo mundo que está aqui é crente há bastante tempo, mas numa envergadura diferente. Como vocês leram lá, naquele primeiro versículo que o irmão leu, que acho que foi Ezequiel, né? Que vai falar sobre a profundidade. A oração, ela é águas profundas, não é raso. Quem ora no raso não está orando para ninguém. Está só recitando textos, recitando palavras repetidas. A oração, ela é um mergulho profundo. Então, hoje, que nós possamos mergulhar profundamente com o Senhor. É falar assim, Senhor, eu não sei orar, então. Mas o Senhor vai ensinar. Que eu tenho certeza que nós vamos ser transformados. Porque assim como está caindo ali, já caiu aqui. Porque antes de cair aí, o Senhor já exortou aqui. Sabemos certinho aonde nós temos que melhorar. Então que hoje, a partir de hoje, a nossa comunhão na madrugada seja rotineira. Sempre eu sinto a vontade de levantar nas madrugadas. Que eu sinto a vontade de jejuar, não para alcançar o milagre, não, mas é para mortificar a carne, para que eu viva em santidade. O jejum nada mais é que me trazer santidade para que eu consiga ver o face que o Senhor quer me trazer, para que eu consiga entender o que Ele quer de mim. Não é só pedir. E para fechar aqui, irmãos, quando o Senhor fala assim, buscai primeiro o reino dos céus, que as outras coisas serão acrescentadas, é a oração. Porque quando nós buscamos o reino dos céus, nós não buscamos os nossos interesses, nós não buscamos os nossos milagres, a resolução dos nossos problemas, nós buscamos estar na presença do Senhor, entendendo o que Ele quer, o que Ele quer da irmã no culto de quarta-feira, aqui de noite. O que o Senhor quer que nós estamos alguém aqui no culto na quarta-feira de noite? Sai lá da porta do campo e não é perto, é longe. O que o Senhor quer? Tem um propósito. O Senhor sempre tem um propósito. Essas portas não abrem nunca. Tem um propósito para cada um. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir direcionamento e discernimento. E que o Senhor possa nos ajudar. Então feche os olhos, se conecte com o Senhor. Se entregue ao Senhor neste momento. Pai, nós te agradecemos por este culto, por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Nós sabemos, Pai, que essa ministração tinha data e hora marcada, Pai. Muito antes do convite, Senhor, o Senhor já tinha as pessoas preparadas que estariam aqui ouvindo, Pai. E eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. E eu me entrego no teu altar, Senhor, não só como indianária, Senhor, como uma pessoa que vive aqui nessa terra, mas como uma filha que deseja estar na tua presença diariamente, Senhor. Que tudo que o Senhor tem me mostrado, que eu possa ter aplicado nessa mensagem, Senhor, que os filhos possam sair daqui com uma envergadura, uma capa, um revestimento, que as armaduras deles sejam renovadas, Pai, diante de Ti, para que nós possamos lutar as nossas lutas diárias, mas que nós possamos lutar contigo, Senhor. Não somente na nossa força, porque de nós mesmos nada podemos, mas Senhor sim, o Senhor pode todas as coisas, e na hora que nós aprendermos que a oração nos fará florescer, nós nos abaixaremos diante de Ti diferente. Nós nos prostraremos diante de Ti diferente. Eu quero te agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Eu quero pedir para o Lucas entregar os papeizinhos que eu fiz para os irmãos. Eu vou entregar para cada um da gente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
continua aquela